Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, em nosso encontro com a Palavra, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a qual Jesus tratou também com seus discípulos e também com toda aquela multidão que o ouvia. Nós vamos falar sobre oração. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito da oração dentro do Sermão do Monte? Por isso, quero convidar a todos que neste momento abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Nós iremos ler dos versos 7 a 11. Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Jesus está nos ensinando aqui a respeito da oração, mas Jesus está transmitindo uma mensagem muito importante para todos aqueles que buscam a Deus. O nosso Deus é um Deus acessível. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos e para aquela multidão. O nosso Deus não é um Deus que fica isolado, de difícil acesso, que é impossível conversar com Ele, que precisa que pessoas sejam intermediadoras dos assuntos para Ele. O nosso Deus não é um Deus fechado, não é um Deus que fica acima da sua criação, mas Jesus está dizendo aqui que o nosso Deus ele é acessível e que possamos acessar a Deus, podemos estar na presença de Deus através da oração. A oração, ela é uma ferramenta poderosa na vida de todo cristão. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos ter uma vida de oração. O povo judeu tinha o costume de orar a Deus, de clamar ao Senhor quando eles estavam em aflições ou passando por algum problema muito grande que não conseguiam resolver. Então eles buscavam a Deus em oração, mas nem todos usavam essa ferramenta. Todos buscavam e pediam para que os profetas, os sacerdotes, entrassem na presença de Deus através de oração e clamassem por eles. Mas Jesus deixa bem claro aqui que tanto a mim quanto a você temos livre acesso à sala do trono da graça de Deus. Tanto eu quanto você, pelo sangue de Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário, nós temos acesso à sala do trono e as nossas orações chegam até o trono de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária é essa afirmação de Jesus, dizendo que Deus ele é acessível, basta nós o buscarmos em oração, mas precisamos buscar. É isso que ele diz aqui no versículo de número 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Muitos teólogos entram aqui em um questionamento a respeito se essa fala de Jesus seria uma progressão. Se Jesus está dizendo que há certos níveis
de intimidade e certos níveis de oração. Não sabemos ao certo se essa era a referência que Jesus queria dar a respeito da oração, mas sabemos que Jesus, ele pede, ele insiste que nós sejamos persistentes na oração. Nós precisamos buscar a Deus em oração e sermos persistentes. Por isso ele diz: batam e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês acharão. Nós precisamos saber entender que se queremos algo de Deus, é claro que o nosso Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, mas se queremos algo de Deus, se desejamos receber bênçãos, dádivas, intimidade com Deus, nós precisamos buscá-lo. Lá no livro de Salmos, no capítulo de número 66, no verso de número 20, o salmista diz que Deus não rejeita a nossa oração. Então, o salmista diz que Deus não rejeita a nossa oração e Jesus confirma aqui através destas palavras que nós precisamos buscar ao Senhor. Pensem comigo, como uma criança, quando ela deseja algo e ela sabe que se ela pedir ao pai, o pai irá dar para ela aquilo que ela está querendo, ela não pede uma vez e fica em silêncio, mas ela insiste até que o pai lhe atenda. É como se Jesus estivesse usando aqui a simbologia de uma criança. Quando nós precisamos de algo de Deus, quando nós reconhecemos, primeiramente, que nós não somos capazes de realizar nada em nossas vidas, se não for pela graça e pela vontade de Deus, nós devemos chegar até o trono de Deus, até o trono da graça e clamar e pedir para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Clamar ao Senhor por tudo aquilo que nos aflige, por todas as nossas angústias, por todas as nossas aflições, por tudo aquilo que queremos. Não há nada que o Senhor, nosso Deus, não possa realizar em nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a buscar a Deus em oração. Muitas vezes nós pecamos e nos precipitamos em tomar decisões, em fazer as coisas sem antes buscar a direção e a bênção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, sem Jesus, sem Deus, nada podemos fazer, absolutamente nada. Tudo nós dependemos de Deus. Então precisamos ter essa consciência de buscar o Senhor em todo o tempo. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso número 18, ele diz à igreja que está em Tessalônica: orai sem cessar. Ou seja, orem em todo tempo. A igreja de Cristo aqui na terra precisa estar em oração todo o tempo. Em todo o tempo, a igreja precisa estar buscando a direção de Deus, porque sem a direção de Deus, sem um clamor, sem a busca da presença do Senhor através da oração, a igreja não conseguirá alcançar os seus objetivos aqui neste mundo. O pastor batista, já falecido, Russell Shedd, ele dizia que nenhum movimento, nenhum avivamento, nenhum movimento cristão que teve tamanha ênfase, que ali influenciou gerações, nenhum avivamento do Espírito Santo vem sem antes uma busca de Deus pela oração e pela palavra. Quanto mais nós orarmos, mais desejo nós teremos de ler a palavra de Deus. E quanto mais lermos a palavra de Deus, mais desejo de orar a Deus nós teremos. Precisamos buscar. Não há desculpas. É o que Jesus disse aqui. O nosso Deus, ele é um Deus acessível. Basta que a gente o busque. Batam e abrirá a porta para vocês. Busquem
e vocês acharão, peçam e vocês receberão. Mas nós precisamos entender uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo diz que Deus, Ele está acessível para nós e que se nós pedirmos, nós receberemos, e se nós buscarmos, nós o encontraremos. Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, ela que prevalece. Jesus não diz, peçam e vocês receberão aquilo que vocês estão pedindo. Não, Jesus diz, peçam e vocês receberão. Então precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Por isso Jesus disse nos versículos posteriores, a partir do verso de número 9, a quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Jesus está dizendo que o Pai tem coisas boas para nós. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, achando que é pão. Mas o Senhor, na sua soberana vontade, no seu soberano poder, né, que é infinito, que vai além, Ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo para nós pode significar um pão, um peixe. Mas Ele sabe que lá na frente aquilo vai se tornar em uma cobra, em um escorpião e irá fazer mal para as nossas vidas. Então Ele sempre irá realizar o bem para nós. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Sempre realizar o bem, aquilo que irá edificar as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nós ficamos frustrados em nossas orações e deixamos de orar muitas vezes por causa disso, porque buscamos por algo e aquilo não se realiza e nós ficamos frustrados e desanimamos de buscar a Deus em oração. Mas precisamos entender, precisamos ter um coração humilde, não um coração orgulhoso, que quer que a nossa vontade seja feita a qualquer custo. Mas precisamos entender que a vontade de Deus sempre irá prevalecer em nossas vidas. E ela sempre é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos nos apegar a essa fraqueza, né, a essa limitação. Precisamos buscar a Deus em oração e pedir, Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade, ensina-me a aceitar a sua vontade em minha vida. Todas as vezes que nós orarmos, pedir, Deus, me ajuda a entender os teus planos para mim, né? Como Jó mesmo. Tudo que Jó passou, né? Tudo que Jó sofreu, né? Todos os momentos difíceis de Jó, né? Tudo aquilo cooperou para o seu bem, né? Porque nós vemos lá no capítulo de número 42, né? Que Jó mesmo diz, depois de tudo, né, o que aconteceu em sua vida, ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Nós nunca iremos entender e contemplar a grandeza da vontade soberana de Deus. Nós precisamos crer e confiar que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, que nós venhamos a praticar a oração todos os dias em nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus acessível e está com suas mãos estendidas e com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Que Deus abençoe a todos, eu desejo um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá! Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que
deixar